Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? Ninguém amaldiçoa aquele a quem Deus já abençoou. Esse é o tema do vídeo de hoje. Um tema que é polêmico, um tema que gera muitas dúvidas. Será que uma palavra de maldição tem poder e efeito sobre a vida de alguém? É isso que você vai ficar sabendo nesse vídeo. Então fica até o final para que você possa receber toda a instrução do Senhor a respeito desse tema. Queridos, muitas pessoas ficam receosas com palavras, ficam receosas com feitiçarias, têm medo muitas vezes, de todas essas obras malignas, orações contrárias, tudo que é lançado contra a vida de alguém. Mas o que eu tenho para falar hoje para você vai animar o seu coração, porque Deus ele é muito maior do que tudo isso. Então você não precisa temer essas palavras que foram lançadas contra a sua vida, você não precisa temer as obras de feitiçaria, você não precisa temer as orações contrárias, porque você vai ver que Deus, quando ele abençoa uma pessoa, ninguém tem poder de amaldiçoar. Amém? A ministração de hoje se encontra lá no livro de Números, a partir do capítulo 22, vai do capítulo 22 até o capítulo 24, então são 3 capítulos longos, você pode ler com calma aí na sua casa depois. Eu vou fazer um resumo com ênfase naquilo que é principal, onde eu vou revelar o quão sapientíssimo Deus é. E tudo aquilo que é enviado contra uma pessoa, Deus vai reverter sempre em uma bênção maior. Os israelitas, eles foram libertos do Egito. Então eles acamparam ali nas campinas de Moabe. Balaque, que é o rei dos moabitas, observou, ele viu tudo que Israel fez com os amorreus e ele ficou em pânico, porque era um povo numeroso. E ele se sentiu intimidado com o número daquele povo. Como aquele povo estava acampando tudo à volta ali de Moabe, ele se sentiu acuado, ele se sentiu ameaçado. E até mesmo os próprios moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devora tudo ao redor como o boi devora a erva do campo. Então era nítido que eles estavam com medo. Balaque então enviou os emissários para chamar Balaão. Balaão ele era um profeta midianita e ele chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Esses emissários eles vão até Balaão já com pagamento. Balaão ouve a proposta de Balaque e ele fala: olha, eu não posso ir com vocês hoje, passem a noite aqui, eu preciso primeiramente consultar a Deus. Foi então que o próprio Deus veio e questionou a Balaão a respeito desses emissários que estavam ali à volta. E a resposta de Deus para Balaão, depois que Balaão explicou o motivo deles estarem ali, foi: não, você não irá com eles. E Deus ainda fala: não podes amaldiçoar esse povo, pois é um povo abençoado. Não contente com o não de Balaão, Balaque então envia de novo outros emissários, agora em maior número e pessoas mais importantes do que os que foram a primeira vez, oferecendo grandes honras e tudo o que ele pedisse para fazer. Eles colocaram uma proposta assim para Balaão: tudo que você me pedir para fazer, eu vou fazer. Veja, queridos, que a estratégia de Balaque agora foi intimidar, enviando um número maior de emissários, colocando no meio deles pessoas importantes e até aumentando a recompensa, a questão da honra, para que Balaão então cedesse ao apelo e fosse amaldiçoar o povo de Israel. Mas olha o que Balaão responde: ainda que me desse seu próprio palácio repleto de prata e ouro, eu não posso transgredir uma ordem do Senhor. Então Balaão ele tinha muito essa questão de ser fiel ao que Deus estava pedindo para ele, não ser movido pelos próprios interesses, pela ganância, por recompensas. Então ele pediu novamente para que os emissários
descansassem ali naquela noite, que ele pudesse então consultar o Senhor. E o Senhor então aparece para Balaão, pergunta para ele a respeito desses homens. E o Senhor instrui então Balaão: ó, levanta-te, vai com eles, entretanto faça somente aquilo que eu orientar. E ele foi, selou a jumenta dele e seguiu para Moabe. A palavra diz que a sua partida provocou a ira de Yahvé. E o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. A jumenta, quando ela viu o anjo, ela desviou-se na direção do campo. Balaão então espancou a jumenta, a palavra diz, para fazê-la voltar de novo na rota. E o anjo do Senhor se pôs de novo em um caminho mais estreito, no meio das vinhas, a palavra diz, onde tinha um muro do lado direito e outro muro do lado esquerdo. A jumenta viu o anjo de novo e encostou-se no muro, apertando Balaão. Ele tornou a bater na jumenta de novo. O anjo do Senhor mudou de lugar, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço nem para ir para a direita, nem para ir para a esquerda. A jumenta, assim que viu o anjo, prostrou-se no chão. Balaão ficou furioso e começou a espancar a jumenta, a pobre da jumenta, de novo. E foi nessa hora, então, que Deus fez com que a jumenta falasse, né? O que eu te fiz para você me espancar aí 3 vezes? Balaão achou que a jumenta estava tirando um sarrinho dele, estava zombando dele, algo nesse sentido. Mas não era. Ela estava vendo o anjo, mas ele não estava vendo o anjo. E foi nesta hora, então, que Deus abriu os olhos de Balaão. Balaão pôde ver o anjo já com a espada empunhada. E aí ele temeu e prostrou-se no chão. Queridos, muitas vezes Deus vai nos direcionar para algo e Ele vai nos testar no meio desse caminho. Veja que o próprio Deus autorizou o Balaão a ir para Moabe, mas a ira do Senhor se acendeu assim que ele pegou a mula dele, seguindo a rota até Moabe. E aí começou a acontecer várias coisas no meio do caminho. Veja que o anjo do Senhor foi enviado por Deus para estar ali barrando a passagem. A mula estava vendo o anjo, mas Balaão não estava vendo o anjo. Então, quando algo acontecer em nossas vidas, que a gente entenda que aquilo está meio estranho, não está legal, o que está acontecendo, não é para ter uma atitude como de Balaão, sair espancando todo mundo, sair espancando os animais, ficar revoltado, revoltadinho, porque as coisas não estão dando certo, não estão fluindo, não. Muitas vezes o Senhor nos testa. No meio do caminho o Senhor pode nos testar. Ele pode permitir muitas vezes o tropeço para que a gente venha reconhecer algo em nós do qual Ele não tem se agradado, para que a gente venha se arrepender. Eu abri esse parêntese aqui porque é muito importante. Veja, Ele deu uma ordem, mas ao mesmo tempo se irou contra aquilo que ele mesmo tinha mandado Balaão fazer. O anjo do Senhor chamou a atenção de Balaão sobre o fato dele espancar a mula. E mais, o anjo disse para ele: olha, eu mesmo já teria o matado se você prosseguisse, porém a mula eu pouparia. Então, nesse momento, Balaão reconheceu que pecou. E o anjo do Senhor então disse para ele: olha, vai com esses homens, mas só fale aquilo que eu mandar. E agora que a história começa a ficar interessante. Então, chegando Balaão, Balaque foi lá recepcioná-lo, e Balaão disse que a palavra que o Senhor colocasse na boca dele é o que ele falaria. Balaque, queridos, ele ofereceu ali o primeiro sacrifício. Foram touros, ovelhas, e ele deu até uma parte da carne para Balaão. Na manhã seguinte, Balaque então levou Balaão ao alto do monte, onde ele poderia avistar o povo de Deus, os israelitas. Balaão pediu para que Balaque então edificasse ali 7 altares, colocassem ali holocaustos, e depois que foi feito esse sacrifício, depois que foram montados esses altares, Balaão se retira então para ouvir o Senhor. Então ele fala: preparei 7 altares e ofereci em holocausto um touro e um carneiro. E Deus pediu para ele voltar, olha só como Deus é, e pronunciar as palavras
que Deus iria colocar na boca dele. E foi então que Balaão profetiza a primeira bênção sobre Israel. Ele abre a boca e então começa: todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Sim, do cume do rochedo eu os vejo, é um povo separado. Quem poderia contar o pó de Jacó? Balaque, quando ouve isso, diz: eu te chamei para amaldiçoar e você declara bênção sobre eles. Então a palavra diz que Balaque leva Balaão a um outro lugar, da onde Balaão pudesse então avistar um número maior daquele povo. E ali, de novo, ele construiu mais 7 altares, ofereceu holocaustos. Balaão novamente falou para Balaque: olha, fica aqui próximo aos holocaustos, eu vou sair para me encontrar com o Senhor, para ver o que o Senhor quer que eu fale. E Deus colocou na boca de Balaão outra palavra e pediu para que ele retornasse então. E Balaão declarou mais bênçãos sobre o povo de Israel. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Deus não é ser humano para que minta, portanto recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão que não descansa, enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Olha, queridos, o tanto de bênçãos que Deus colocou na boca de Balaão para que ele declarasse ali diante de Balaque, diante daqueles emissários que estavam ali junto com ele. E Balaque então disse: nossa, olha, se você não pode amaldiçoar esse povo, ok, mas também não os abençoe tanto assim. E ele disse: olha, eu falei que só faço o que Deus me pede. Então Balaão continuou ali convicto de que ele só poderia dizer aquilo que Deus estava transmitindo a ele, as palavras que Deus colocou na boca dele. Bem, Balaque insistiu mais uma vez. Insistiu, levando pela terceira vez Balaão a um outro lugar. Novamente é levantado mais 7 altares com holocaustos. Só que dessa vez Balaão já tinha percebido o quanto Deus se alegrava e abençoava Israel. E ele não recorreu desta vez a magias, a adivinhações, nada disso. Ele voltou a sua face para o deserto, a palavra diz, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou essa profecia em forma de poema. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, como vales que se estendem. Israel terá muita água para beber. Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força do búfalo mais forte, devoram nações inimigas, com suas flechas certeiras o atravessam. Como o leão e a leoa, soberanos quando repousam, quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Bem, queridos, podemos ver que todas as 3 tentativas aí de Balaque para que Balaão amaldiçoasse o povo foram frustradas, né? Foi o próprio Deus que colocou as palavras na boca de Balaão. A palavra diz que Balaque, ele acabou se irando, pedindo para que Balaão então saísse dali, fugisse daquele lugar, e sem honra, sem pagamento. E Balaão então disse: olha, eu te falei que ainda que você me desse o seu palácio cheio de ouro, de prata, eu não posso ir contra aquilo que Deus pediu para que eu falasse. E antes de ir embora, queridos, Balaão ainda fala para Balaque: olha, vem aqui, ouça o que eu vou te profetizar, o que esse povo de Israel vai fazer com o teu povo nos dias futuros. E aí ele lança a 4ª e a 5ª profecia de destruição contra os moabitas. Então, queridos, aquilo que Balaque intentou contra o povo de Deus acabaria voltando contra eles mesmos. Então, num futuro próximo, eles seriam destruídos pelos próprios israelitas.
E prestem atenção na última bênção, porque quando é lançada essa última bênção, é declarado que aqueles que abençoarem o povo de Deus, eles seriam abençoados, mas aqueles que amaldiçoarem seriam amaldiçoados. E isso o próprio Deus já tinha lançado lá para Abraão, lá atrás. Quando Abraão, ele vai sair da terra, da parentela, ele vai sair ali de Ur dos Caldeus para um lugar desconhecido, Deus já deu para Abraão essa mesma palavra, né? Ele disse: olha, Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, porque Abraão já saiu com a bênção, Abraão já era abençoado. Então, quando você é abençoado, as pessoas que te abençoam, elas serão abençoadas, mas as pessoas que te amaldiçoam, elas serão amaldiçoadas. Queridos, Deus, quando Ele abençoa, Ele não volta atrás da palavra. Veja lá, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele fale e deixa de cumprir, se Deus falou, se Deus abençoou, está abençoado. Ainda que todas as pessoas possam se reunir contra, não tem como. Lançaram palavras, fizeram feitiçaria. Não tem como, queridos. Deus já abençoou e ninguém pode ir contra aquilo que o próprio Deus já instituiu. 1 Crônicas 17:27 diz que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Não pode ser revogado, ele não muda. Deus não é como o homem que é instável. Um dia ele fala uma coisa, depois no outro dia ele muda. Não. Quando Deus abençoa, Ele abençoa por completo e Ele não revoga essa bênção. Essa bênção é para sempre. E queridos, quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo já é abençoado. Olha o que diz para nós o capítulo 1 do livro de Efésios, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual ele nos outorgou gratuitamente no amado. Quer mais uma palavra poderosa? Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Aquele que está em Cristo, nenhuma maldição tem poder, nem oração contrária, nem feitiçaria, nem palavras, nada tem poder, porque Cristo trocou de lugar conosco, ele se tornou maldição para em troca nos dar todas as bênçãos de Abraão, que foi concedida diretamente a cada um dos gentios que creram, que por meio da fé creram em Jesus Cristo e receberam pela fé o Espírito Santo, amém? Quando Deus abençoa, nenhum profeta, nenhum feiticeiro pode amaldiçoar. Nenhuma maldição, seja geracional ou qualquer outra maldição, pode vir sobre você, porque Deus já o abençoou. Quando uma pessoa lançar qualquer palavra negativa sobre você, uma palavra que é maligna, você cancela imediatamente no nome de Jesus, ok? Você sabe quem você é em Cristo e você não precisa falar nada para essa pessoa, porque Deus, ele é o teu defensor. Deus conhece o que há no profundo e no escondido de cada coração, queridos. Nada, absolutamente nada, fica encoberto diante dos olhos de Deus. E o que eu quero dizer para você é que o Senhor, ele é teu defensor. Então, tudo aquilo que falam mal de você, as palavras malignas, Deus vai pegar essas próprias palavras para abençoar ainda mais você. Então, se estão falando algo, uma calúnia a teu respeito, algo que é inverdade, algo que é mentira, é uma palavra maligna mesmo para tentar destruir você, a sua imagem, Deus vai pegar exatamente essas palavras e vai fazer o contrário. Isso é reverter a maldição em bênção. Então, muitas vezes, aquelas palavras que são lançadas contra você,
por amor a você e porque você já é abençoado, Deus pega essas próprias palavras e reverte no contrário, numa bênção ainda maior para derramar sobre a sua vida. Então não tenha medo de feitiçaria, não tenha medo de palavra de maldição, não tenha medo de oração contrária, porque tudo isso, diante do seu coração que Deus contempla, Ele vai reverter em bênçãos para a sua vida. Ah, enviaram? Enviaram, mas Deus vai pegar isso que enviaram e vai fazer algo muito maior na sua vida. Para cada afronta que a gente sofre, Deus, Ele concede uma porção dobrada de honra. Então, Ele está vendo o que estão enviando, Ele está vendo o que estão falando, Ele está vendo o que estão orando contra, Ele sabe de tudo. Então, Ele vai pegar exatamente isso que as pessoas estão fazendo e vai reverter numa bênção contrária àquilo que as pessoas estão lançando. Isso aconteceu com o próprio Balaque, né? Ele tentou destruir o povo de Deus, mas a profecia se virou contra ele mesmo, porque no final, Balaão acabou declarando que eles seriam destruídos. Então, queridos, tudo que a gente faz vai voltar, entendeu? Essa é uma lei, a lei de semeadura, ela existe para todo mundo. E não é necessário se desesperar, não é necessário fazer nada a respeito disso, a não ser orar e abençoar os inimigos, porque nós estamos debaixo da justiça de Cristo, e a justiça de Cristo é abençoe os seus inimigos, deseje o bem a eles. É só isso que você precisa fazer. E o resto Deus vai revertendo em bênçãos para a sua própria vida. Amém? E eu sei, queridos, que muitos acabaram entrando debaixo de um jugo por conta de palavras que receberam de seus pais ou de alguma autoridade. Na verdade, não é que essas palavras têm poder sobre vocês. Não tem efeito algum sobre a vida de vocês, isso eu posso garantir. A questão é que por conta dos laços afetivos e da confiança desenvolvida por uma relação onde se tem autoridade ou muita proximidade com alguém, por conta da ferida que é feita no coração, dá a impressão que aquela palavra fica ecoando na sua vida. Então, pelo poder que há no sangue de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu vou fazer uma oração aqui agora para cancelar, revogar qualquer palavra que você tenha recebido dos seus pais, de alguma autoridade, de uma pessoa que você amou muito e que essa palavra feriu o teu coração. Não é que essa palavra tem poder sobre a sua vida. E o Senhor vai enviar o bálsamo para curar essa ferida e você vai ver que nunca essa palavra teve poder sobre você, porque você já é abençoado por Deus e que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. E que justamente nessas palavras que podem ter sido ditas num ato impensado, porque todos nós em algum momento falamos alguma palavra que feriu alguém também, essas pessoas também podem ter falhado. Então é necessário você emanar o perdão a elas nesse momento, abençoando elas, dizendo que elas estão perdoadas por você, porque hoje tem uma mudança grande na sua vida, que o eco que essas palavras podem ainda fazer no seu coração, eles vão ser totalmente cancelados hoje, no nome de Jesus. Receba então essa oração. Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado e bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder da concordância, Pai, no poder da unidade, estamos aqui reunidos numa só voz. Senhor, pelo sangue do Cordeiro, na autoridade que me foi dada no nome de Jesus Cristo, eu estou aqui para apagar, Senhor, revogar qualquer palavra de maldição que tenha sido lançada, Senhor, sobre essas pessoas que estão ouvindo essa oração comigo nesse momento. Palavras que não têm poder sobre elas, Pai, mas que feriram os seus corações. Eu peço que nesse momento, Pai, o Senhor dê ordem a seus anjos, porque para o Senhor não existe tempo e espaço, para que seus anjos, Pai, possam ir com o sangue de Jesus para esses locais onde essas palavras foram ditas. Aplique, Senhor, o sangue sobre essas palavras, dissolvendo-as por completo do éter do universo, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Eu quero, Pai, aqui declarar a bênção de Abraão sobre cada uma dessas vidas, Pai. Quero dizer que elas já foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, Pai, e que elas estão debaixo, Senhor, da Tua proteção, e que nenhuma dessas palavras tenha efeito sobre elas. Apague, Senhor, da memória, apague do coração,
que essas feridas sejam curadas, que haja perdão, restauração, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, eu aproveito para quebrar toda obra de feitiçaria, de vodú, de macumbaria, Senhor, de bruxaria, o que quer que tenha sido enviado contra essas pessoas, obras malignas, Senhor, tramadas no oculto, nas trevas, orações contrárias, Pai, que tudo isso caia por terra, seja enviado para a profundeza do abismo agora, no poderoso nome de Jesus, Pai. Que cada um, Senhor, possa se conscientizar que debaixo do sangue do Cordeiro, estando em Cristo, nenhuma maldição tem poder. Que eles já são abençoados pelo Senhor, porque o Senhor nos comprou com o sangue precioso dele. E é em nome dele que nós oramos, Senhor, agradecendo todo o sacrifício da cruz, toda a bondade do Senhor pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você chegou até aqui, eu peço para que você não saia sem antes abençoar esse canal com o teu like. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande e até mais.